E a pergunta que se faz, que eu sempre faço essa pergunta quando chego aqui, de vez em quando ao menos, é como é que está o ser humano nessa sociedade histórica que nós vivemos? Se nós formos sérios, existem dois lados a serem vistos. Um lado de pessoas realizadas, que não são muitas, um certo oba-oba também, mas temos grandes problemas. Problema de ordem individual e de ordem social. Nós temos uma sociedade que dispensa comentários, vivemos um mundo político, jurídico, econômico, de tantas variáveis e também de tantas injustiças. Vivemos um mundo da pobreza, da riqueza. Vivemos um mundo individual onde existe a motivação, a vontade, a vitória, existe a depressão, a desmotivação, a agressividade, o suicídio, a doença, nós temos tudo. A questão é, numa sociedade cada vez mais tecnológica, cada vez mais que oferece mais recursos, que praticamente pode quase que inventar o homem na proveta de um modo perfeito. Por que temos tantos e tantos problemas? Certo? Então essa que é a questão. Agora observem o que eu vou começar a entrar no nosso tema aqui, que o curso O Voo da Águia, do qual eu vou dar uma visão desse trabalho, e não é fazendo marketing não, é para dar uma informação de um diferencial que existe. O curso O Voo da Águia não é para resolver picuinhas na vida. Não é para resolver uma pequena enxaqueca, para resolver uma dor de estômago, ou para resolver uma certa angústia. Não é para resolver picuinhas. Embora, se nós fizermos a passagem que é necessária, a vida resolve todas as picuinhas. Então o curso Voo da Águia é um curso, um trabalho muito árduo, muito sério, muito transformador, que ele é um trabalho para as grandes soluções da vida humana. Certo? Se liguem bem. A nossa vida precisa de soluções. Soluções de saúde, que anda péssima em muitos campos. Solução no mundo emocional, que não anda nada bem com muitas pessoas. Soluções no mundo relacional, que nós temos que amargar a derrota de ter 3 ou 4, 5 casamentos e dizer não venci. Resolver as grandes soluções do mundo amoroso, do mundo familiar, do mundo dos filhos, a grande solução do mundo econômico, do mundo empresarial, profissional. Nós temos, na verdade, gargalos que nos levam à bancarrota às vezes. Eu faço sempre essa estatística que se tu tomar 100 pessoas ao acaso, quantas dessas estão bem nas várias áreas da vida? Qual é o percentual de sucesso que estão tendo essa pessoa e qual é o percentual de fracasso? Então nós estamos falando de um trabalho, e vou mostrar por quê. Um trabalho para resolver as grandes questões da tua vida. Porque se nós, digamos, alinharmos a natureza em si, se nós começarmos a entender o projeto que nós somos e começarmos a colaborar, não existirá problemas. Isso é um fato comprovadíssimo. Do mesmo modo que podemos dizer que tem um mundo caótico, de grandes problemas, e com muita gente de todo tipo, podemos também atestar que existe um outro lado de pessoas que sabem conduzir a vida, que sabem viver a vida, que conhecem a lógica do jogo, do crescimento, do funcionamento da realização, que vão bem. Então significa dizer que a vida não é um projeto perdedor. A vida é perdedora para quem não sabe conduzi-la. Ela é perdedora como dor de cabeça, como dor de estômago, como doença orgânica, como tudo que eu falei até agora. Mas a vida é um projeto vencedor. E se a vida é um projeto vencedor e nós somos vida,
nós somos natureza, então nós temos que achar essas passagens. Exatamente essas soluções, que um fato que tranca o carro, que eu não encontro a saída, que eu não encontro a macro solução para um fator pessoal, exclusivo, ele pode realmente levar à bancarrota todos os outros fatores. Por isso eu falo de um trabalho que tem que ir às raízes de um ser humano, de um modo objetivo e até simples, para começar a resolver as questões na base. Estamos falando de um trabalho para as grandes soluções da existência humana. Certo? Portanto, antes de falar dos 10 pontos aqui, é importante o seguinte: se todos os cursos que nós temos em voga hoje, quase todos, partem de periferias, partem de aconselhamento, partem de ponto de vista, partem de um fato de consciência, de um fato periférico, onde se dá sugestões, onde se cria motivações, onde se diz que é preciso andar com águias, onde se diz que é preciso ter projeto, que é preciso ter metas, que é preciso organizar-se, que é preciso fazer gestão, tudo que nós conhecemos, certo? Esse trabalho, ele parte de uma outra base. Ele parte de um outro ponto, não parte desta periferia. Esta parte, digamos, externa, periférica, consciente, superficial, ela é importante nas nossas crenças, nos nossos valores. Então existe a descoberta científica, que para quem me ouve sabe que eu falo com frequência, a descoberta científica de como que é a natureza humana, de como é que funciona a essência humana, de como é que funciona, na verdade, o nosso ser em si. Então a descoberta, a descrição, a exposição, a entrega cientificamente que nos fizeram nas últimas décadas, de como o ser humano em si funciona. Assim como a árvore, na sua essência, funciona, assim como o animal funciona. Então, o curso O Voo da Águia, ele parte desta premissa básica, de como funciona a natureza humana na sua realidade, na sua crueza. E notem que nós somos um projeto natural da vida que não podemos mudar, não podemos inventar moda, não podemos reinventá-lo. Nós somos o que somos. Então, a descoberta dessa essência nos explicita que nós somos um projeto natural que tem um critério base, que se eu começar a entender esse critério que me parametra, que me dirige, que me coordena, eu posso ter tudo que nós quisermos, certo? Então, o grande problema dessa disparidade social e individual nesse universo que nós vivemos é, na verdade, não seguir, por não ter o conhecimento, por ter perdido de vista aquilo que é o meu íntimo verdadeiro, o meu motivador, o meu sinalizador, a minha bússola, que é a minha essência, ter perdido isso e mover-se por uma estereotipia, por um moralismo, por uma ideologia, por um monte de variáveis que são próteses implantadas que não dão o resultado. Então, por que nós podemos falar de grandes soluções? E as pessoas que vêm a mim com boa vontade, não só a mim, tem outros profissionais no mercado, poucos, mas tem, para fazer a solução na raiz do problema, certo? Então, você pode fazer a grande solução de qualquer problema, pessoal, familiar, econômico, empresarial, social, qualquer problema, no qual eu apanho 1 ano, 2, 5, 10 ou 20 ou a vida inteira. Você pode fazer a solução exatamente porque existe o conhecimento técnico, científico, metodológico de como funciona esse exemplar que se chama ser humano. Ponto. E uma vez que se sabe isso, assim como sabemos como tratar o trigo, assim como sabemos como tratar o peixe num cativeiro ou fora dele, nós podemos tratar
essa unidade humana para ter todo o sucesso do mundo. Então, nós temos que, na verdade, na retomada, e para fazer as grandes soluções, nós precisamos entender a linguagem deste projeto, a linguagem da nossa essência, a sinalização, as indicações, e seguir, e corresponder e praticar, porque na medida em que eu retorno, o curso Voo da Águia é o retornar à essência, é retornar ao original. Na medida que eu retorno aquilo que eu sou, de um modo consciente, de um modo vivenciado, e eu pratico, e eu posiciono, não existem perdas, não existe a doença, não existe a angústia, não existe a ansiedade, não existe a neurose, não existe nada, certo? Então toda a problemática social que nós temos, e toda a problemática individual crucial, realmente mordaz, que os indivíduos têm dentro da sociedade e no seu mundo privado, ela existe exatamente porque a pessoa não está caminhando na trilha da sua natureza, certo? Porque ela não conhece, porque ela não sabe, porque ninguém ensina, porque ninguém demonstra. Então, a grande solução se dá quando eu retorno ao meu original simples e pratico. Por exemplo, quantas e quantas doenças orgânicas que acontecem por erros alimentares, porque existe um hábito, porque existe uma compulsão de fazer de um certo modo, e eu não como em correspondência à variedade, à diversidade que o meu íntimo natural gostaria, exigiria e em cima do qual ele funcionaria, certo? Então existe este aspecto. Então nós precisamos, na verdade, um trabalho que me recoloque com simplicidade dentro daquilo que é meu, dentro daquilo que é próprio, transcendendo todos os estereótipos, transcendendo todos os disque-disque. A moral, a ideologia, a religião, as culturas, as tradições, tem que transcender isso para mim entrar dentro daquilo que é meu. Porque dentro daquilo que é meu, que sou eu, se eu, na verdade, colaborar minimamente, não precisa nem colaborar muito, eu começo a resolver tudo. Então essa que é a questão das grandes soluções. Por exemplo, nós temos um vetor vocacional. Eu não estou aqui por acaso, eu estou aqui com uma missão, com uma vocação. Eu sou um grande arquiteto, eu sou um grande psicólogo, eu sou um grande empresário, ou eu sou um artista, eu tenho predileção, eu tenho vocação, então eu preciso corresponder àquilo que eu sou, preciso seguir as motivações, seguir as exigências, só que eu estou seguindo motivações, exigências que são próteses. E eu me identifico a elas como se fosse o absoluto. Se eu tenho um instinto, por exemplo, da amizade, ou da fome, ou do sexo, qualquer instinto, que são muitos os instintos, eu tenho que ter um comportamento que corresponda, que se alinhe, que busque. Por isso que voltar à origem, fazer a solução, fazer a grande solução em qualquer ponto que está desordenado na tua vida, significa que você deve começar a ler o real que te motiva, que te exige, que solicita, que gosta, que saliva, e abdicar de muitos reais que você acha sagrado, que você acha fantástico, que você acha vencedores, certo? Esse pente fino, para voltar ao meu original, é a grande estrada que dá a grande solução da vida. A vida humana tem solução, tem saída. Saída que eu falo é de crescer, de realizar-se, de ser feliz, de ter glória, de ter graça. Tem solução. Mas a maioria termina num beco, vão para o beco. Então aqui é um discurso diferente da maioria dos cursos que eu respeito e são necessários, para dizer, existe um caminho, existe um atalho para tu entrar dentro do teu ser.
de modo técnico, de modo científico, de modo metodológico, e começar a reconhecer-te, reconectar-te e praticar. Existe isso, certo? É isso que nós precisamos fazer. Por exemplo, então, as grandes soluções do curso Voo da Águia. E eu falo aqui das soluções que eu encontrei durante 4 décadas de trabalho e que corresponde a todos os meus colegas e também não colegas que escrevem cientificamente, que descrevem sempre as mesmas coisas, certo? Então, por exemplo, a solução empresarial ou profissional. Nós temos, de fato, 90% das pessoas que estão obtendo 1/5 do que podem. Não estão satisfeitas, ou estão frustradas, ou estão em déficit, estão no vermelho. 90% não estão satisfeitas, certo? Então, por exemplo, a questão empresarial ou profissional que passa 1 ano, 5, 10, 15 ou 20, no mais ou menos, ou na estagnação. Isso não é um detalhe. Isso precisa de uma solução de inteligência. O que tu está fazendo? Onde é que está o erro? Que você poderia ter tudo. O natural é você crescer, é você ganhar, é você aperfeiçoar, é você aumentar. É norma da vida. Por que não está acontecendo? Não é uma picuinha de uma simples má gestão. Não é a picuinha do cliente que o cliente não vem. Não é picuinha. Todos vocês que estão me ouvindo, que não estão indo bem profissionalmente ou empresarialmente, por um tempo longo, existem erros cruciais que vocês estão cometendo. Mas vocês sabem quais que são? Não sabem. Porque eu fiz esse teste centenas de vezes, se quiserem saber. Chega um cliente para mim, tanto no curso do Voo da Águia como individual, ele me traz um problema concreto. E eu vou checar para ver até que ponto que ele sabe a causa do problema. Até que ponto que ele tem consciência de onde ele está errando. Ele nunca acerta. Sabe o que é nunca acerta? Porque a pessoa pega um efeito, um segundo efeito, um terceiro efeito, como se fosse a causa. Então, a grande solução empresarial, qualquer empresário que queira, teste. É só dar os pontos-chave nos quais você está errando. Não é o mercado, não são os teus funcionários que erram por tua conta, por tua concessão, por tua extensão. Não é o cliente. O erro de gestão, ele existe depois que tu errou meia dúzia de vezes com a tua vida, porque tu saiu do ponto. Então, se pode dar a solução empresarial a um curto prazo, desde que você, na verdade, recoloque o empresário ou o profissional em correspondência com a própria natureza. Porque o meu negócio, ele é uma extensão natural do meu funcionamento. Ele é um crescimento natural do meu crescimento. Ele é um resultado natural da minha satisfação, da minha alegria. Se eu tenho meia dúzia de setores onde eu estou insatisfeito, como é que eu vou pretender o resultado? Então você precisa entender como você, sem saber e sem querer, tranca o negócio. Certo? E isso hoje é plenamente possível fazer num curto prazo. Pague para ver. Posso fazer uma aposta com você? Se você vem fazer um trabalho e não resolver, te dando as coordenadas, eu te devolvo o teu dinheiro, não tem problema nenhum. Mas faça a tua parte. Certo? Então, a grande solução empresarial. São tantos empresários a meia boca, perdendo, regredindo, desnecessariamente. E nós temos milhares de consultores e de coaching. Estamos fazendo o quê?
Segundo item que eu queria só dar uma olhada, porque esses itens vão ser rápidos, inclusive. O dinheiro que não entra. Está junto com a empresa e a profissão. Façam a conta vocês. Todos nós ambicionamos ter dinheiro para comprar a nossa roupa, a nossa viagem, nosso passeio, dar aos filhos, dar presentes, vida folgada, vida feliz. Todos nós ambicionamos e precisamos disso. Mas quantos de vocês que podem se dar o luxo de relaxar e dizer assim, está fluindo, está andando, está entrando, está aumentando? Sim, muito sim. Então observe que o problema econômico é mais agudo ainda do que o problema da empresa e da profissão, que é onde se gera o dinheiro. Certo? Se eu não tenho uma matemática exata com a minha vida, com a minha essência, se eu não fizer as passagens, se eu não seguir a motivação, se eu não seguir o projeto, se eu não seguir o plano que o meu íntimo essencial me dá, eu não vou ter o dinheiro. Porque eu posso estar trabalhando por ganância infantil, por pretensões, por submissões, por um milhão de coisas. O dinheiro ele é um atestado impiedoso. Se você não está fluindo por 1 ano, por 2 ou por 3, tranquilo, você está errando. Porque no tanto que você se propõe a ganhar como executivo, deve crescer, deve ter promoções, deve ter, na verdade, orgulho do ganho. E com o empresário mais ainda. Então, observe, a grande solução econômica, eu digo para vocês, de cadeira, não passa por quase nenhuma das técnicas que vocês possam imaginar. Ela passa por uma solução macro do indivíduo. Porque quando a pessoa entra na sua sanidade, na sua autenticidade, na sua originalidade, ele tem vontade de buscar a técnica, ele tem vontade de aperfeiçoar-se naquele curso, ele tem motivação para fazer as coisas, ele busca tudo em curto prazo. Dê um saco de técnica e de método para uma pessoa que está mal, não vai fazer nada. Então eu preciso tirar da ilusão as pessoas de que continuando fazendo curso aleatório, sem saber porquê, eu resolvo o meu problema. Não vai resolvê-lo. Aqui a solução, a grande solução geral é você entrar no teu íntimo, reconhecê-lo e praticá-lo. Existe 1 milhão de coisas a serem acertadas. Senão não funciona, certo? O dinheiro. As empresas onde as pessoas nunca dão certo, o terceiro ponto. Olha aqui, ó, é um fato clássico. Já falei muitas vezes aqui, um fato clássico. A grande solução desse problema é você consertar a tua vida. Você tem uma ótima relação com você mesmo. Você tem autenticidade, tu tem prazer, tu tem alegria. Tu é real com as coisas. Vai vir ao teu encontro coisas boas. Porque observem, do teu bom vem o bom, mas do teu ruim vem o ruim. Então a grande solução das pessoas nas empresas, sim, se gasta dinheiro, se faz treinamento, se faz curso, mas muitos empresários vivem eternamente esse drama, essa tragédia. Mas eu conheço pessoas e empresas que tu olha de ponta a ponta, elas têm uma ordem autêntica e as pessoas funcionam muito bem, e são muitas, certo? Então a solução, a grande solução das pessoas é o empresário, junto com alguns executivos, entrarem numa relação harmônica e sábia consigo mesmo. Não tem outro jeito. Notem que se vocês fizerem uma conta simples, você atrai exatamente por como você está. Você atrai por como você é. Não tem mágica. Então temos que fazer essa solução. O quarto item aqui. O desafio de manter um casamento e fazê-lo evoluir. Grandes soluções. Gente,
a vida a dois, no modo como ela está sendo processada, no modo como ela está sendo proposta já há milênios, não funciona. Não é que a vida a dois não funcione. Homem e mulher são complementares por natureza, são positivos. E se é complementar por natureza, se eu tiver a sanidade de base, um potencializa o outro, um faz aumentar o outro e o outro faz aumentar o um. Mas no modo como as coisas estão acontecendo, por muitas razões que não tenho tempo de falar aqui, existe um sincronismo de mecanismos, onde o meu estereótipo de passividade encontrou o ditador, onde o meu estereótipo de agressividade encontrou o masoquista, onde o meu estereótipo de bondoso encontrou não sei o quê. Então, se pretende a solução, a grande solução da vida a dois, que todos nós buscamos avidamente, brincando com as coisas. Não é assim que funciona e não vai funcionar. Você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 casamentos e tu vai parar. E esse último, ele vai ser, na verdade, possivelmente, aquele que vai acomodar as coisas como bons amigos no amanhã, como bons companheiros, mas não existe o amor, não existe a felicidade e não existe o potenciamento recíproco. Este é um fato universal. Não sou torcedor, tá, gente? Não é isso. Então, a grande solução da vida a dois é preciso começar a desmanchar uma crença, uma parafernália de estereótipos, de crenças, de valores que são furados, são falsos. Certo? Ideologias, costumes, modas, tradições. E vem o quinto elemento, a frustração da vida amorosa. Quantas depressões, quantos suicídios, quantas perdas empresariais, quantas paralisações profissionais que são por causa de frustrações amorosas. Tá? Quantas, repito, frustrações amorosas que geram caos em muitas coisas, certo? Porque a dimensão amorosa, amar e ser amado, é uma necessidade intrínseca do ser humano. Não é uma invenção, não é uma cultura, não é uma moda social. É uma necessidade profunda de ser estimado, de ser reconhecido, de ser valorizado e de ser amado. Certo? E por que não funciona a vida amorosa? O casamento até que se mantém com uma fachada. Me contem, vocês mesmos podem contar de um modo sério, de 100 casamentos, quantos que o amor funciona depois de 5 anos? Vocês mesmos podem fazer a conta. Preciso fazê-lo eu. Tá? Então, isso precisa de uma grande solução. Porque eu preciso entender como é que eu devo proceder para poder ser uma pessoa que está em amor com a vida e que, consequentemente, recebe o amor da vida. Que estereótipo que eu devo desmanchar? Que crença que eu devo superar? Que cura que devo curar internamente dentro de mim? Que conceito eu devo mudar? O amor existe. O amor funciona. Não é utopia. Certo? O amor a dois existe. É fantástico. Como é que tu nutre? Como é que tu rega isso aqui? A ignorância, o desconhecimento, a infantilidade, a pretensão e muito mais destrói a possibilidade do amor e eu me frustro. Certo? E eu tenho que amargar muitas coisas. Certo? E isso exige uma grande solução. A pessoa que tem interesse em conhecer essas coisas, ela faz um trabalho onde ela começa a reconhecer-se de fato, a entrar na sua essência, no teu em si puro. O em si puro da vida é puro amor.
é pura bondade, é pura generosidade, mas ele é radical, certo? Não é uma noção infantil. Sexto ponto, como educar filhos vencedores? Qual é a solução para termos filhos realmente que me representem, se eu mereço, certo? Porque às vezes eu quero um filho que me represente, mas eu nem mereço. Então observe que o problema da juventude é sério, o problema das crianças é muito sério por um monte de razões. Mas a chave do jogo ainda está nas mãos do pai e da mãe, embora que a internet seja grande concorrente. Porque, observem, da minha inautenticidade, eu pretendo gerar filhos autênticos, filhos vencedores, filhos exemplares, mas eu não sou exemplar. Vamos ser sérios. E essa aula é para ser muito sério, certo? Então, eu pretendo ter filhos sadios, ter filhos harmônicos. A partir da minha desarmonia, gente, é simples. Se eu posso citar vários cases muito curtíssimos aqui. A senhora que tem um filho de 28 anos de idade, que se perdeu um pouco no caminho nos últimos tempos e entrou na droga. E ela começou a mudar a postura, reeducou o filho, saiu da droga, está crescendo, está muito bem. Por que ela reeducou o filho? Porque ela mudou. Porque ela entrou na sua verdade. Porque ela começou a ser para si. Então, preciso que o pai e a mãe entendam que a solução, a grande solução para filhos sadios, não é difícil. Você está aplicando fórmulas que não funcionam. Não funcionaram com você. Certo? Vamos ser honestos. Que aplicaram fórmulas que já não funcionavam. Você quer reeducar o filho, educar o filho com uma fórmula que não é funcional. Você tem que mudar a fórmula, mudar o procedimento, mudar a atitude. Então, dentro do trabalho que eu estou propondo, você começa a entender uma raiz de base, que é a tua essência. Para entender assim, a minha essência, o meu em si da vida, como é que ele quer adaptar-se à empresa, à profissão, ao dinheiro, à família, ao amor, ao sexo, aos filhos, à sociedade? Como é que a minha essência em si, que ela não muda, ela é radical, como é que eu devo adaptá-la a ela? Posicioná-la dentro dessa sociedade, desse mundo que nós vivemos? Como é que eu devo adaptar a minha essência aos filhos? Para ser um instrumento de valor para os filhos, certo? Então, se eu quiser, na verdade, os meus filhos sadios, é fácil. Resolva a tua vida, encontre a tua essência, te adapte de um modo sério. Os filhos seguem o teu exemplo. Que tu comunica semanticamente esse exemplo, não é verbalmente. Que tu comunica através, nem é das ações, é por aquilo que você é. Então a grande solução que eu proponho aqui, simples. Primeiro que com os filhos se muda a forma de tratamento, a forma de impostação, a forma de exigência. E segundo, concomitantemente, eu mudo o meu lado. Eu entro na minha dignidade de pessoa, certo? Sétimo ponto, a realização pessoal. Quando nós estamos irrealizados, passa os 30 anos, passa os 35, passa os 40, 45, 50, eu não me sinto realizado, certo? Vai para os 55, eu me sinto, de um certo modo, insatisfeito, irrealizado, temeroso. São muitas as pessoas nessa crise existencial, não estão encontrando a saída. Qual é a grande solução aqui? Para você ser uma pessoa realizada, você precisa, na verdade, ver as várias áreas onde você procede mal, procede por estereótipo, procede por crença, onde você não tem o retorno. A lógica é a seguinte: quando eu começo praticar bem os vários campos da minha vida, eu me alimento bem, por exemplo.
eu passeio bem, eu trabalho bem, produzindo, eu ganho, me dá satisfação. Eu tenho bons amigos, eu tenho uma boa postura com meus familiares de origem. Eu começo a colher satisfações, eu começo a colher realizações, mas se eu milito dentro de um mundo de estereótipos, de crenças, de pretensões, onde eu faço em desconformidade daquilo que é a exigência íntima do meu ser, eu crio o descompasso, eu crio o abismo, porque eu não encontro o retorno, eu não tenho o ganho, eu não tenho o crescimento, eu não tenho a especialização ou o aperfeiçoamento. E eu vou frustrando a minha vida em vários campos. Então o curso Voo da Águia na raiz de tudo é para você começar a entender a grande carta para tu realizar-te, ter a autorrealização. Não é uma coisa simples, por isso que eu disse no início e digo agora, não é para resolver picuinhas. E não é que um curso faça uma mágica. O curso é uma introdução dura, séria, quem está me ouvindo sabe, quem já fez, para você começar um processo de retomada, de retorno, de voltar ao teu original. Se você demora 1 ano ou 5, eu não sei. Mas que tu pode voltar ao original, tu pode e deve. E aí tu começa a encontrar a satisfação e a autorrealização. Porque vem um outro ponto aqui, certo? Que poderia ter vindo antes. A saúde orgânica. Como é que eu resolvo a maioria das pessoas que têm doenças, crônicas ou não crônicas, certo? Ou como é que eu previno a saúde orgânica para não ter uma velhice cheia de doenças, certo? Como é que eu faço para ver a saúde orgânica que não está bem hoje ou garantida para o futuro, certo? Então tem coisa que vocês desconhecem totalmente e que os cursos desconhecem, que os livros nos falam um monte de bobagem também, muitos livros, né? Vocês não sabem, por exemplo, citar um fato aqui, que a sexualidade, que é o instinto mais rigoroso, mais elevado da nossa instintualidade humana, mal transacionado, ele é o caro-chefe da maioria das doenças orgânicas. Isso não é dito pelo Isaías, dito por grandes cientistas, desde Freud, por exemplo, certo? Agora vocês imaginem, eu posso levar um casamento entre tapas e beijos, posso levar as minhas amantes entre tapas de beijo ou os meus amantes, eu posso praticar um sexo me submetendo ou vulgar, mas pode ser que a conta venha através da saúde orgânica. Há uma ignorância brutal, certo? Em cima de coisas muito sérias, muito rigorosas e muito belas, por sinal. Tá? Então, a saúde... Por que existe tanta obesidade, por exemplo? Disfunções dos mais variados tipos. Doenças orgânicas que nós conhecemos. Não é natural. A doença orgânica não é um fato normal, não é um fato natural. Certo? Então, a grande solução de uma pessoa que sofre de doenças, hoje na alta psicologia, da qual felizmente eu faço parte, hoje, se a pessoa não danificou a mais da conta, ela se retoma tranquilamente. Por quê? Porque ela retoma a vida dela, começa a ser coerente, verdadeiro, autêntico, começa a se reequacionar, começa, na verdade, se readequar a muitas coisas, conforme a minha essência e não conforme o estereótipo, e as doenças desaparecem. Não é uma mágica, é uma mudança de relações, uma mudança de metabolismo, uma mudança de postura, mudança de ambientes, uma mudança de tantas coisas, certo? É óbvio que nós temos uma medicina que faz o que pode, e uma farmacologia que faz o que pode, porém, por trás do bastidor é perversa, porque não se pode curar as doenças, porque se perde o quinhão trilionário de dinheiro. Então nós temos que abrir os olhos com isso, certo? Temos que abrir os olhos. Então a solução das doenças orgânicas, eu falo de duas coisas, de curar doenças até crônicas, certo?
Basta que você recoloque a tua natureza em ordem, se você se permite, se você paga esse preço, tá? E fala de garantir a saúde futura. Porque a saúde não é uma questão só de ausência de doença. É uma questão de uma qualidade de transparência onde você, aos poucos, não sente mais o próprio corpo. Ele está tão leve, tão harmônico que eu não o sinto. Eu sou o ser, não sou o corpo. Certo? Então a grande solução do mundo orgânico, com ou sem ajuda médica, com ou sem ajuda farmacológica, ele é plenamente possível. Mas nós temos, na verdade, eu sou um fora da curva aqui, gente. Eu corro até o risco de falar essas coisas. Tá? Mas isso é uma realidade simples, que já existe um conhecimento científico avançadíssimo que está caminhando a passos largos por esse caminho. Eu não falo de uma mágica, não falo de uma mística, eu falo de uma realidade matemática simples, que a célula segue, que o neurônio segue, que o estômago segue, que o intestino segue, que a pele segue, certo? Eu disse, dá o teu estômago que ele digere, que ele é perfeito. Agora, dá também o ambiente, dá também a relação, dá também o clima psicológico, dá também o clima emocional, dá também a satisfação mais global, que ele funciona cada vez melhor, certo? Os últimos 2 pontos aqui. Como encontrar o sentido de viver, o sentido da vida. O sentido da vida, gente, que está junto com essas questões aqui, grande solução. A maioria das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas, perdem o sentido de viver. Tem que se acomodar com algumas crenças, com alguma religião, com alguma mística. Tem que criar uma compensação. Mas o sentido de viver, sabe, é sentir-se uma pessoa que vale a pena, que sente a vida cintilando, que sente pulsar, que sente o ser, que sente a alegria, que sente a vontade de levantar cedo, que sente, que vive o sentido de ser. É preciso colocar a casa em ordem. Portanto, hoje, o conhecimento científico da essência humana e de outros paradigmas científicos que pulsam aqui na Antônio Meneghetti Faculdade te dão integralmente a passagem para você encontrar o sentido de viver. E não é difícil. Tá? Não é difícil. Só que observe uma coisa. Na vida existem algumas regras práticas. Primeiro, você tem que produzir. Produzir. Segundo, uma exigência do teu íntimo. Não é produzir qualquer coisa. O que o meu íntimo quer? O que ele deseja? O que ele precisa? Tem que produzir. Produzir moda. Produzir plantação. E eu tenho que produzir e tenho que ganhar. Tenho que ganhar. Porque se eu produzo e não ganho, eu sou deficiente. Certo? Porque eu não estou me satisfazendo. Não estou dando sentido às coisas. Então existe, na verdade, hoje, conhecimento da essência humana que possibilita te dar não só a plena realização, como o sentido pleno da vida. Porque nós não somos um carro quebrado, gente. Nós não somos um relógio descontado. Nós somos um projeto vencedor. E eu bato forte nisso aqui porque existe hoje o conhecimento e existe 1 milhão de caminhos que são paliativos que não resolvem. Ponto. Certo? E o último ponto que eu coloquei aqui, grande solução, é como conseguir a felicidade para além de pequenos momentos. Momentos felizes existem. Momento feliz, minutos felizes e dias e meses e anos meia boca? Será que é essa a lógica? Será que é esse o andar da carruagem? Certo? Então a felicidade é uma coisa que eu construo dia a dia, em base a um conjunto de coisas produzida e construída segundo o meu íntimo. Porque o meu íntimo trabalha para mim e, consequentemente, ele é bom para os outros. O meu ser, a minha essência, quer prover as coisas para mim. E se eu
retorno a essa raiz, retorno a esse original, retorno a essa essência, em pouquíssimo tempo eu produzo tudo aquilo que eu preciso. Então a felicidade, que eu falei muitas vezes aqui, é uma construção diária que tem regras, que tem princípios, que tem lógicas. E não é uma utopia. E não é uma coisa que tu disfarça. Então, no final das contas, a grande solução é que eu preciso ser feliz, certo? Então, desses 10 pontos que eu coloquei aqui, que são os grandes, gargalos que nós encontramos, para quem quiser, eu estou dando uma informação, existe a estrada. Existe a estrada hoje, cientificamente. Que tantas correntes filosóficas e psicológicas e religiosas e etc. tentaram achar a saída e não tinham encontrado. Hoje existe a saída. Hoje existe a grande solução, certo? E o trabalho que eu faço dentro do curso Voo da Águia é um trabalho para ajudar a pessoa a começar a encontrar as grandes soluções. Não é uma mágica que eu faço um curso e agora estou perfeito. Não, você vai ter que começar a entender que existem mil e uma coisas a ser ajustada, a ser melhorada, a ser aperfeiçoada. E existe um critério de base. O critério é a tua essência, é o teu ser. Como você deve adequá-lo na tua empresa, nos teus clientes, na tua sociedade, na tua família. Este critério natural que eu sou, essa minha natureza. Como é que eu a posiciono? Como é que eu a conduzo? Onde é que eu a coloco? Com quem que eu a coloco? Com que relação que eu estabeleço? Com que comida? Com que sexo? Com que... Entende? Então existe isso. No final, a descoberta da essência humana, do chamado ensiôntico, ele foi descrito em 15 características, que são as 15 modalidades de adaptação do ser na existência. São 15 modos de como o meu em si, a minha essência, deve e pode adaptar-se na existência, nesse planeta, nesta Terra. Fora disso, ela não se adapta. Se você quiser impor uma adequação indevida, seja no casamento, seja na empresa, seja no trabalho, uma adequação indevida, você vai regredir, você vai perder, você vai adoecer. A essência não se adapta, ponto. Dá para entender isso, gente? Tenho dito.